Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel, espero que vocês tenham assistido a aula do capítulo 5, Estado Absolutista do Mercantilismo, e agora iremos realizar a correção dos exercícios. Uma pequena observação, as respostas estão escritas com a cor azul. Primeira questão, no caderno, numere as frases a seguir para que, ao serem encadeadas, formem um texto contínuo e coerente. O que eu fiz, pessoal? Eu coloquei a coluna das frases e coloquei a numeração. A frase A que fala: o bispo Jacques Rousseau, ao contrário, defendia o poder absoluto dos reis, em explicações religiosas. B. Os teóricos do poder absoluto dos reis utilizavam a razão e a fé para justificar a autoridade monárquica. C. A centralização do poder real ocorreu em um contexto do empobrecimento da aristocracia e a perda do poder do Papa em decorrência da reforma protestante. D. Em vários países da Europa, o crescente fortalecimento dos reis foi o início do processo que se originou o absolutismo. E. O filósofo Thomas Hobbes, um dos mais importantes defensores do absolutismo, pregava a necessidade de uma monarquia forte para controlar a agressividade humana e impedir a luta de todos contra todos. E F. Segundo ele, o poder do rei tem origem divina, logo é inquestionável. A sequência cronológica correta é, partindo da letra A, 6, 3, 1, 2, 4 e 5. Repetindo, 6, 3, 1, 2, 4 e 5, pessoal. Prestem atenção. Aí vocês organizam no caderno de vocês. Segunda, a frase atribuída, o Estado sou eu, ou em francês, le Estado c'est moi, é tradicionalmente atribuída ao rei francês Luís XIV, o Rei Sol. Qual era o sentido dessa afirmação, pessoal? Vocês se recordam? Ele falava le Estado c'est moi, o Estado sou eu. Resposta. A frase expressa o poder político absoluto no máximo da centralização política representada na autoridade exclusiva do governante. Todo mundo copiou? Ok, vamos para a terceira. Elabore uma frase que sintetize cada uma das práticas mercantilistas listadas a seguir. A. Balança comercial favorável. O que era a balança comercial favorável, pessoal? Era um princípio da política mercantilista que consistia na adoção de medidas protecionistas para garantir o superávit, ou seja, a entrada maior que saída de metais preciosos. Vocês se recordam como era a crença da riqueza para um país? Acreditavam os mercantilistas que a riqueza do país consistia no acúmulo de metais preciosos, no caso, ouro e prata. B. Metalismo. O que é o metalismo? O metalismo baseava-se na prática de acúmulo de metais preciosos para garantir a riqueza de um reino. Quanto mais ouro e prata, melhor. C. Incentivo à produção interna. Resposta. A teoria econômica mercantilista incentivava a produção interna de manufaturas que abasteciam os mercados locais e podiam ser exportadas, gerando impostos e lucro para os estados monárquicos. 4. Qual foi o principal grupo social que se aliou aos reis e apoiou a centralização política? Quais eram os seus interesses envolvidos nessa aliança? Resposta. A burguesia comercial se aliou aos reis porque pretendia driblar os tributos e as variadas moedas cunhadas em cada feudo, que prejudicava seus negócios. Dessa forma, esse grupo aprovou a centralização política e econômica nas mãos do rei, que unificou a moeda, a justiça, o que favoreceu a expansão de suas atividades. A aliança do Estado com a burguesia estimulou o avanço do comércio e o fortalecimento das monarquias, que investiram na expansão econômica, na centralização do poder, assim como no controle e no avanço territorial. Ou seja, traduzindo, antes o comerciante tinha que pagar imposto para cada feudo que ele ia vender e trabalhar com muitas moedas diferentes. Com a centralização política, é só uma moeda, um rei, uma lei e um imposto, que favoreceu muito a vida dele. Quinta, quais foram as consequências da política econômica mercantilista para as monarquias europeias? Resposta. O mercantilismo contribuiu para o fortalecimento e enriquecimento das monarquias europeias, que se tornaram grandes potências, assim como para a ampliação do comércio mundial. Justamente Portugal é um exemplo disso, que é o primeiro Estado nacional moderno europeu que despontou nas grandes navegações que nós vimos no capítulo
passado. Sexta, explique a relação entre o mercantilismo e o avanço territorial das monarquias europeias em diversas regiões do mundo. Resposta. A expansão das relações comerciais e o avanço territorial dos estados da burguesia em vários continentes, como Ásia, África, América, estimularam também o investimento nas grandes marias mercantes e nas viagens marítimas e na conquista comercial. Traduzindo, o rei não tinha condições e fundos para empreender isso sozinho. O que vai acontecer? A burguesia vai ajudar a financiar essa expansão territorial dos estados, em troca ela vai se beneficiar do comércio, tanto nos locais conquistados como trazia mercadorias para vender na metrópole. E isso vai gerar algo muito vantajoso para esses países europeus, chamado Pacto Colonial, que nós vimos e iremos ver com mais profundidade, pessoal. Sétima questão. O texto a seguir aborda o processo de transição da Idade Média para a consolidação dos Estados modernos. Com o colega, leia e identifique as principais transformações mencionadas pelo autor e depois a N dupla responda às questões. Vamos lá, pessoal. É impossível duvidar que o Estado, tendo a força para fazê-lo, não tomasse, pouco a pouco, o caminho do mercantilismo. Essa palavra não se pode empregar aqui sem amplas restrições, mas porque estranha seja ainda aos governos do fim do século XIV e princípios do século V o conceito de uma economia nacional. O certo é que sua conduta revela o desejo de proteger a indústria e o comércio dos seus súditos contra a concorrência externa e meio, em alguns casos, de introduzir na região novas atividades. Inspiram-se a esse respeito no exemplo da cidade. Sua política é, no fundo, unicamente urbana, estendida até os limites do Estado. Da política urbana conserva-se o caráter essencial, o protecionismo. Inicia-se a evolução que, por fim, rompendo com o internacionalismo medieval, que impregnava os estados de um particularismo tão exclusivo como foi da cidade durante os séculos. É um texto de um medievalista francês chamado Henri Pirenne, no livro dele História Social e Econômica da Idade Média. Destarte, isso demonstra como se deu mais ou menos esse interesse e como isso vai mudar um pouco a mentalidade medieval. Logo, tem suas restrições e nós vamos ver o surgimento não mais de feudos, mas de uma economia nacional. Vamos ver as questões agora. Quais aspectos citados no texto evidenciam ainda que no final do século XIV que surgiram práticas que culminaram mais tarde na centralização política, do absolutismo e no mercantilismo? Resposta. A proteção à indústria e ao comércio local contra a concorrência externa, assim como a introdução de novas atividades. É só a gente puxar um pouquinho as corporações de ofício. Vocês se recordam como elas funcionavam? Corporação de ofício, cada cidade tinha sua corporação, por exemplo, de sapateiros. A principal finalidade dessa corporação de ofício era regulamentar o ofício, a produção e o preço, assim controlando a concorrência. E toda vez que havia uma concorrência externa, colocasse um preço mais baixo, colocasse um produto de melhor qualidade, trazia sérios problemas para essas corporações de ofício. Logo, elas eram extremamente protegidas pelas cidades. B. Como o autor caracteriza a política urbana desse período? Resposta. A política urbana desse período se caracteriza pelo protecionismo, que rompeu o internacionalismo medieval e impulsionou o que mais tarde se consideraria o conceito de economia nacional, que acabou ia desembocar a posteriori no mercantilismo. Então é uma forma que a Europa começa a se modificar, essa transição da Idade Média para uma nova idade que é a Idade Moderna. Dentro desse contexto, pessoal, espero que vocês tenham corrigido os exercícios de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. E um abração do professor Gabriel, pessoal. Tchau!